Ele não espera que o mundo esteja pronto. Ele entra no mundo como ele é. Jesus, ele percorre cidades e povoados. Ele ensina nas sinagogas, anuncia a boa nova do reino, cura toda espécie de doenças. A gente diz assim, lendo esse evangelho, esse início da missão, que palavra, falar, palavra e gesto caminham juntos. Olá, um bom dia, meus caros irmãos, queridas irmãs, devotos e devotas de Santo Antônio. Paz e bem, uma feliz, uma abençoada segunda-feira para cada um de vocês, para suas famílias. Uma alegria ao iniciarmos essa nova semana, depois de celebrarmos neste final de semana a Epifania do Senhor. Iniciarmos agora as reflexões desta semana da Epifania. Hoje é 5 de janeiro. Vamos rezar hoje, meditar com o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 12 a 17 e depois 23 até 25. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulão e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulão, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E a sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos. E Jesus os curava. Numerosas multidões os seguiam vindos da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Veja, caros irmãos e irmãs, após celebrarmos ontem a Epifania do Senhor, agora o evangelista Mateus descreve para a gente esse belíssimo texto, o início da pregação de Jesus, que escolhe Cafarnaum como sendo o centro para sua missão lá na Galileia. O evangelista Mateus ele nos mostra que Jesus escolhe caminhar em terras marcadas pela mistura, pela dor e pela distância do centro religioso. O evangelho diz Galileia dos pagãos, Ou seja, um lugar visto com certa desconfiança, quase esquecido. Justamente ali, onde muitos julgavam não haver esperança, Jesus começa a pregar. Penso que isso revela algo essencial sobre Deus. Ele não espera que o mundo esteja pronto. Ele entra no mundo como ele é. Jesus ele percorre cidades e povoados. Ele ensina nas sinagogas, anuncia a boa nova do reino, cura toda espécie de doenças. A gente diz assim, lendo esse evangelho, esse início da missão, que palavra, falar, palavra e gesto caminham juntos. Jesus não fala de um Deus que ele mesmo não encarna. Jesus ele vai e fala e toca as feridas. Ele levanta os corpos cansados. Ele devolve dignidade a quem já tinha perdido, inclusive até o nome. Onde ele passa, a gente diz assim, algo muda. Muda para melhor. Onde ele chega, a vida respira melhor. Isso significa, gente, que o reino dos céus
E esse é o sentido do reino dos céus está próximo. Não é um reino distante, não é um sonho futuro, mas é uma presença viva que bate à porta da vida concreta. E além disso, as multidões o seguem, diz o Evangelho. Pessoas doentes, feridas, atormentadas, cansadas, por que não dizer inclusive da própria história. Elas não vão atrás de uma teoria bonita. Eles vão atrás de alguém que faz sentido. Creio que essa atitude nos provoca profundamente. Porque a gente tem que se perguntar, à luz desse evangelho de hoje, que tipo de Cristo as pessoas enxergam na gente? Que tipo de Cristo as pessoas enxergam em você? Em mim? Um Cristo distante ou um Cristo que cura, acolhe e restaura? Por isso que esse evangelho, nesse início de semana, ele nos obriga a uma escolha. Jesus ele continua dizendo hoje a mesma frase, convertei-vos. E isso não significa apenas mudar de comportamento, mas mudar de direção, de critério, de centro. Significa sair das trevas interiores, abandonar, quem sabe, a acomodação e permitir que a luz do reino organize as nossas decisões, os nossos afetos, nossa maneira de viver. Portanto, o Senhor passa também pela Galileia da nossa vida. Ele entra nas áreas confusas, feridas, mal resolvidas do nosso coração. E, de novo, aquilo que eu falei no início, ele não espera a perfeição, mas disponibilidade. Se deixarmos, ele ilumina, e se porventura abrirmos espaços, ele cura. Finalmente, se dermos um passo, ele faz nascer o reino dentro de nós. Que hoje não sejamos apenas parte da multidão que observa, viu, gente? Mas que sejamos discípulos que se deixam alcançar pela luz. Esse é o meu desejo para o início desta semana. Que Santo Antônio nos ajude a buscar e a viver o que o Evangelho de hoje propõe. Uma boa segunda-feira, paz e bem, até amanhã.